Fala, fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Favela Ecos em mais uma edição, tá? E hoje mais do que especial, com um artista, com um ator, com um escritor incrível, tá? Sagat, meu parceiro Sagat B. Seja bem-vindo à Favela Ecos, meu amigo. Uma satisfação enorme te conhecer aqui. Te ver e te entrevistar, né? O mais importante é isso. Cara, que honra. É isso, Adriano. Pô, uma satisfação poder ser convidado pelo Favela Ecos, né? Nós que temos andado por aí dentro das comunidades, né? Frequentando principalmente escolas que margeiam as comunidades, frequentando os presídios, levando essa perspectiva que realmente só a educação tem o poder de transformar nossas vidas e levar uma perspectiva de futuro para essa molecada, né? Eu fico muito feliz, cara, de poder estar aqui no Favela Ecos. Mó satisfação, Pô, eu acho realmente. isso incrível. Gente, para quem não sabe, é um escritor de excelência, né? A gente fala que aqui a gente só traz os melhores. É o bandido que virou artista, O né? bandido que virou artista, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Já pegando esse enganjo aí. Quem era o Sagat antes da escritura, antes desse bandido que virou artista? Quem era? Né, O Bandido que Virou Artista, para quem não sabe, é o meu primeiro livro, né? Hoje a gente já tem 2 livros publicados, tem mais 2 já prontos para lançar, mas O Bandido que Virou Artista é o livro que abre minha trajetória na literatura. E é um livro aonde eu conto essa história de superação, mesmo antes da marginalização, né? Então, eu narro a trajetória de um jovem negro periférico, né, que aos 14 anos se envolveu no crime. E quem eu era antes de virar artista, eu era um jovem com uma baixa autoestima, infelizmente. Talvez isso foi o que me empurrou para o tráfico. Um jovem que não reconhecia nos seus dons, nos seus talentos, potencial para poder alterar a sua realidade, né, através da arte, e que, de certa forma, pela ineficiência do sistema educacional, principalmente nas comunidades, foi empurrado para o tráfico. Então, vou contar um pouquinho dessa história, né, desde a minha infância. Meu nome é Fábio, da Hora Serra, hoje artisticamente conhecido como Sagat B. Eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, em Queimados, né, e ali naquele lugar onde o DH é muito baixo, realmente. Então, hoje, eu tenho 46 anos, mas, infelizmente, na transição da infância para a adolescência, devido ao ciclo social em que eu nasci e fui criado, acabei me envolvendo muito cedo com a marginalidade. Fiquei durante muitos anos fazendo parte de uma facção criminosa, 12 anos privado da minha liberdade. Mas aí, quando eu cheguei numa unidade prisional, encontrei uma escola e pude ter um contato íntimo com a educação, algo que não aconteceu na minha infância e adolescência, infelizmente, minha mente mudou, minha consciência expandiu, minha vida foi transformada. Né? Como você já disse, hoje eu sou multiartista, né? Sou músico, escritor, palestrante, acabei de me formar ator, e a gente está buscando, de alguma forma, dar esse exemplo para a sociedade, mostrar para a molecada que é possível. Então, eu nasci ali num lugar onde era muito difícil se desenvolver intelectualmente, né? E só estudei até a 6ª série, tive que abandonar os estudos para ir trabalhar, né? Prover o meu sustento e ali da minha família. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade, então minha mãe foi meu pai e mãe, né? Com muito sacrifício ali me criou, mas chegou um momento que foi necessário eu criar asas, né? Então, acabei me envolvendo no tráfico muito cedo. Quando eu saí de lá, fui para a cidade, acabei enxergando outros caminhos, né? Caminhos não tão dignos, e fiquei durante quase 20 anos fazendo parte da facção criminosa. Com 21 anos, eu fui preso a primeira vez, fiquei 2 anos, né, e saí. Até tentei me esquivar do crime, não consegui, já estava muito arraigado, muito aprofundado no crime, e sempre fui um cara, né, de certa forma, modéstia à parte, inteligente ali naquele meio, então consegui me destacar. Quando eu saí da cadeia, já saí, né, ganhando alguns cargos. Fiquei 1 ano na rua, fui preso de novo, aí quebrei o condicional, fiquei 6 anos na cadeia, e foi muito difícil porque doeu demais esses 6 anos. Foi, assim, muito penoso, porque eu já tinha tirado 2, saí, mas quando eu saí, já saí mais revoltado do que as 2 outras vezes
que eu estive na rua. E aí, pô, me envolvi com outra facção de São Paulo, fui para São Paulo, fiquei 2 anos envolvido com tráfico em São Paulo, voltei para o Rio e fiquei mais um tempo no Rio e acabei sendo preso novamente. E eu já estava cansado dessa vida, estava sofrendo demais em São Paulo devido a não ter uma pessoa idônea como amigo. Fiquei em São Paulo 2 anos convivendo só com marginais, só com pessoas do crime, não tinha um amigo fora do ciclo criminoso. Isso me adoeceu, né, num ambiente de muito medo, muita pressão psicológica. É isso que eu ia falar, isso acaba mexendo muito com o psicológico. Não, demais. Então, naquele momento ali, você já estava esgotado da vida que você estava levando. Sim. Não, por mais que tivesse dinheiro, né, não tinha paz. Sim. E, cara, não ter paz é algo realmente muito ruim, é terrível. Você botar a cabeça no travesseiro, não conseguir dormir, perseguido porque eu era carioca em São Paulo, me destacava mais ainda, né? Então, muito perseguido pela polícia e tal, não tinha... Foi nesse momento que você resolveu, após essa sua última prisão, transformar, né, a sua dor em arte? Sim, porque mesmo antes de eu ser preso pela última vez, que foi a 3ª prisão, eu já estava querendo sair, mas eu estava foragido, né? Não ia bater na porta de uma delegacia e me entregar, não ia fazer isso, né? Mas no momento em que eu fui preso aqui no Rio, inclusive fui preso aqui próximo, né? Nós estamos na Barra da Tijuca, fui preso num assalto aqui próximo da Barra da Tijuca. E aí, quando eu fui preso a primeira vez, no dia que eu fui preso, houve uma perseguição, tiroteio, eu caí de moto, quebrei o braço, né? E o polícia me algemou ali com o braço para trás, o meu braço fraturado, né? Meu braço fraturado, o polícia me algemou para trás, eu sentindo uma dor ali, quase desmanhando de dor, mas naquele momento ali, eu botei na minha mente, eu falei, eu cheguei ao ápice. Cheguei ao ápice do meu sofrimento e é hoje que a minha vida muda. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar preso, né? Não sei quanto tempo eu vou ter que ficar lá dentro, mas esse tempo eu vou aproveitar lá dentro para me modificar. Falando nisso, né, a gente está passando por algo que está acontecendo agora na mídia, que é a prisão do Oruan, né? Queria que você falasse um pouco a sua visão sobre isso. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Você sabe que a prisão ou ela molda ou ela funda um ser humano. Sim. Como você passou por isso diversas vezes e você está aqui hoje sentado com uma história linda, linda, que ainda tem muita coisa para vocês verem ainda. Uma história linda, gente, linda. O que que você acha sobre? Eu não quero que seja polêmico, tá? Vamos deixar a polêmica de lado. Mas sua visão ampla sobre o processo. O que está acontecendo? Você acha que está sendo uma perseguição? Você acha que ele está sendo errado na história, de certa forma? Ou está sendo perseguido? Eu acho que isso, para as pessoas que nos assistem, é de suma importância, porque existem pessoas que vão defender o Oruan, de certa forma. E existem pessoas que vão bater na tecla que ele precisa estar preso. Mas não é isso. Ele não deixa de ser um artista. Indiferente dele ser filho de quem é ou não, ele é um artista, entendeu? E existem outras pessoas aí que a gente sabe que acontece, mas eu queria saber a sua opinião sobre É complicado, cara, eu dar minha opinião. Eu dou. Eu sou bem sincero, sou bem verdadeiro. Porque eu tenho uma certa proximidade até mesmo com a família do Oruan, né? Hoje eu faço parte da ABLC, a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, né? Cuja a tia do Oruan é presidente dessa academia, né? Uma das fundadoras, ela é advogada e ela é uma das fundadoras dessa academia. O Márcio Nepomuceno, né, mais conhecido como Marcinho VP, ele é membro dessa academia, né, ele já escreveu 5 livros, né, mesmo estando no Presídio Federal. Para quem não sabe, o Marcinho VP hoje é escritor e é membro da ABLC, Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Então, a gente tem uma certa proximidade, mas eu sou um cara que a minha mente não trafega no senso comum, né? Eu tenho minha própria concepção dos fatos, tenho minha própria visão de alguém de dentro que viveu a marginalidade. Hoje eu faço um trabalho num abrigo para menores em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu convivo com essa molecada que, de alguma forma, tem se desviado, né, pelo caminho da marginalidade. Então, eu tenho uma concepção mais aprofundada do que está acontecendo na sociedade,
nesses parâmetros, nesse nível, né, que está abaixo da pirâmide social, né? Sim. Existe uma pirâmide social e esses adolescentes eles estão abaixo dessa pirâmide social. Então, para mim fazer a minha concepção de pensamento a respeito do Oruan, da música, do trap, do rap, de como isso influencia a nossa sociedade, como isso influencia nossos jovens, eu observo todo esse ambiente em que eu vivi e que eu vivo hoje. Então, assim, eu acho o Oruan um cara realmente talentoso, né? Não foi por acaso que ele chegou aonde chegou, não é fácil, né? A música é um funil, trap principalmente, mas eu acho que, independente de toda a injustiça, que com certeza há uma perseguição, tem muito racismo envolvido nisso, né? O racismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, tem muito preconceito com a música que é de origem negra, periférica, né? Como foi com o samba, né? Como foi com diversas outras manifestações e hoje foi com funk e hoje é com trap aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo isso está envolvido nesse pacote. Mas eu acho que falta aos artistas, não vou simplesmente crucificar o Oruan, porque, né, ele também é fruto do meio, né, dessa cultura do trap hoje. Falta consciência da responsabilidade que é estar com o microfone na mão. Sim. E ter milhões de seguidores em sua rede E eu social. vou te falar mais, eu acho que nem responsabilidade de estar com o microfone na mão, eu acho que é a responsabilidade por trás do microfone. Não, Porque sim. se ele parar para pensar, a visibilidade que ele tem é muito maior fora do palco. Porque no palco ele vai ter ali 30, 40 mil pessoas, 100, 200 mil pessoas. Mas por Exatamente. fora Não, ele as tá redes com 10 sociais hoje, milhões. quando fala-se a palavra influenciador, não é por À acaso. toa. O Sim. influenciador, ele está influenciando as pessoas. Então, não sou um influenciador. Mas se você é artista e você tem milhões de seguidores nas suas redes sociais, automaticamente você é um influenciador. Então, cabe a responsabilidade. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, fui muito questionado, porque eu, na minha observação sobre o todo, eu quis dar ênfase à situação do Márcio, que é o pai do Oruan, e um cara que ele briga pela liberdade. O Oruan ele briga pela liberdade do pai Sim. dele, que eu creio que eu mereço. Eu creio que ele merece, porque eu digo por mim, pela minha experiência. Eu fui um cara que eu fui preso 3 vezes. Eu tive 2 oportunidades de sair do crime. Quando eu saí da cadeia, não aproveitei. Só fui aproveitar na minha última oportunidade, mas em um momento da minha vida eu aproveitei. O Márcio ele está preso há 28 anos, ele ainda não teve a oportunidade de mostrar que pode viver uma vida diferente, uma vida digna. Ele não teve 28 anos, ele não Sim. teve, não foi dado. Ele é réu primário. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele é réu primário. Então, se ele tá falando que mudou e ele tá preso há 28 anos e, segundo a lei, ele tem direito de progredir de regime, porque ele já está com a progressão dele de regime vencido, eu acho que ele tem direito a usufruir desse benefício e ganhar uma oportunidade por parte da justiça, por parte da sociedade. Se ele vai mostrar ou não que mudou, é uma outra questão, mas a oportunidade ela tem que ser dada. Como é que você vai saber se alguém mudou se você não der essa oportunidade? Exatamente. Mas eu penso que a postura do Oruan, não que ele esteja certo ou que ele esteja errado, com certeza há uma perseguição, há uma injustiça, há o racismo envolvido nisso, mas a postura dele não ajuda. Sim. Até mesmo o pai dele, porque, né, mídias negativas, em cima de mídia negativa, e a nossa sociedade, que é extremamente preconceituosa e racista, vai usar tudo isso para poder até mesmo, né, prejudicar o pai dele que está lá escrevendo, buscando se comunicar com a sociedade da melhor forma possível. O último livro do Massim, que a gente fez o lançamento lá no Complexo do Alemão tem 15 dias, cara, é coisa linda, chama-se A Cor da Lei, um romance onde ele usa personagens fictícios para expressar, né, essa rotina de injustiças que o jovem negro periférico sofre no dia a dia social. Então, as pessoas têm que tomar conhecimento disso, né? Das questões positivas do que ele está fazendo, mas, né, toda essa loucura que envolve
o Oruan, midiaticamente, acaba ofuscando. Então, assim, né? E não só isso, nós estamos sob ataque, né? Não só o trap, mas o funk, o rap. Quando eles atacam um artista negro periférico, ele está atacando todos. E muitas das vezes a gente tem que se colocar, assim, na condição de defender, com certeza, porque essa briga é de todo mundo, a gente tem que defender ele, porque, como eu já disse, tem preconceito, tem racismo, mas há de se fazer uma reflexão também, né? Nós não podemos entregar para o nosso inimigo aquilo que o nosso inimigo quer, tá entendendo? E tudo que eles querem é nos ver nessa posição em que o Oruan está hoje, privado da sua liberdade, sendo crucificado pela mídia. E tá saindo, ele tá recebendo um monte de coisas que ele não condiz, sabe? Não, pô, eles vão usar todos os artifícios. Agora saiu tentativa de homicídio para ele. Não, eles vão usar todos os artifícios possíveis. É o sistema, irmão. É o poder. Tá entendendo? É o poder. Aproveitar que a gente já entrou nessa parte de trap, rap aí, falando do Oruan, mas vamos tirar um pouco o foco do Oruan e vamos falar do Sagat Trapper. O Sagat que, além de expressar o seu amor para a sociedade através de um livro, também gosta de falar, cantar, rimar um pouco. Vamos falar um pouco sobre, então, essa história a literatura foi o que me deu uma expressão artística, até nacional, porque eu tenho viajado por diversos estados fazendo esse trabalho, mas o que, de fato, me trouxe para a arte foi o rap, né, mano? Foi a música. Eu comecei a compor lá dentro, escrever poesias lá dentro do presídio. Então, assim, quando eu saí, né, aprendi a cortar cabelo lá dentro, foi o que mudou minha vida de fato, me tornar barbeiro. E Sagat B, para quem ainda não sabe, é Sagat Barbeiro. Porque quando eu saí da cadeia e comecei a cortar cabelo na favela, as pessoas começaram a me chamar de Sagat Barbeiro. Aquilo para mim era uma honra, de uma dignidade tão grande, que quando eu me tornei artista, eu falei, pô, eu tenho que levar a barbearia para minha arte, porque a barbearia me deu dignidade. Quando eu saí, né, a minha vida mudou, mano. Eu, pô, comprei carro, cortando cabelo, fiquei bom porque eu fiquei, pô, 2, 3 anos lá dentro, praticando. Quando eu saí muito afiado. Quando eu cheguei na favela, meus cortes eram mídia. Então, né, a favela toda veio cortar comigo, então minha vida deu um up através da barbearia. Então, Sagat B é Sagat Barbeiro. Então, quando eu montei a barbearia, tal, que eu me estruturei, que eu vi que minha vida mudou, eu falei, pô, eu tenho que agora comunicar minha realidade para a sociedade, mostrar para a molecada que é possível mudar de vida. Sim. Se eu, que fiquei preso 3 vezes, fiquei 12 anos, estava tão aprofundado no tráfico, não sabia fazer nada da vida, consegui me restaurar, qualquer um consegue, que eu não sou melhor que ninguém. Aí eu comecei a compor, escrever músicas, né? Bem antes do livro, isso 2, 3 anos antes de eu escrever o livro. Então a música faz parte dessa essência, dessa transformação. Sendo que a minha forma de me comunicar com a sociedade é totalmente diferente. Eu já falei, não tenho nada contra a expressão do trap da forma que é vendida hoje, né? Na minha opinião, não é culpa dos artistas, não é culpa da molecada da favela. Se você é feirante e se você tá vendendo limão, mas você tá vendo que só vende laranja, você vai trocar sua mercadoria e vai vender laranja, porque é o que a sociedade quer comprar. É o que a classe média que hoje consome o trap, porque quem dá dinheiro pros artistas é os jovens de classe média, porque o moleque da favela ele não tem dinheiro para assinar uma conta de Spotify. Ele não tá pagando R$250 num show, num evento de trap. Não é o moleque da favela que tá fazendo isso. Quem tá consumindo isso é a classe média, que quer viver essa realidade por alguns momentos da favela, de armas, de essa loucura toda e pá, que são coisas que realmente acontecem. É uma vivência real, mas não é a vivência dessa molecada da classe média. Porque ele tá vivendo aquilo ali, no outro dia, ele tá indo pra faculdade dele, o pai dele vai, né, ajeitar. A vida dele tá garantida, o futuro dele tá garantida. Mas a molecada da favela, que por um instante, com 13, 14 anos, embarca nessa viagem das armas, das drogas, e eles não têm para onde correr, o caminho deles vai ser só esse. A própria condução da vida dele... Ele vai ver o bandido, né?
bandido, modo de falar, mas ele vai ver aquilo ali como o herói dele. Mano, é polêmica. Eu sei que muita gente vai me tacar pedra, não vai entender assim, mas quem tá lidando com os adolescentes na ponta sou eu, pô. Eu sou educador social e trabalho num abrigo para menores em situação de vulnerabilidade. E eu vejo como a mente dos menores estão apodrecida através do que está sendo falado ali. Independente. Tá mostrando a realidade? Tá. Mas não tá mostrando a realidade de uma forma que venha esquivar a molecada do crime. Sabe por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Mano, eu sou muito fã dos Racionais, né? Os Racionais me introduziu no rap. E a gente não pode dizer que a música do Racionais vá apodrecer a mente de ninguém. Apesar deles falarem as mesmas coisas. Mas é uma outra postura, você me entende, irmão? Sim. Por quê? Porque o cara que tá hoje na rede social, toda hora postando balãozão e postando ostentação e transmitindo essa vivência pra menosada, beleza, ele alcançou, ele tá com dinheiro de comprar as melhores maconhas, né, como é que, as especiarias, como eles falam, ele tá com dinheiro para poder ostentar o teu carrão e pá, mas o moleque que tá na ponta, ele, né, ele vai querer fumar um balão, ele não tem condição. Né? E como aquilo ali é algo que é divulgado como essencial para que ele possa ter aquela vivência, ele vai dar o jeito dele. Qual é o jeito dele que ele vai dar? Qual a oportunidade que ele tem? Exatamente. Então, eu acho que o sucesso é uma construção, né? Você ser bem-sucedido na vida é uma construção. E hoje a gente tem 3 caminhos, né? A arte, o esporte e os estudos. Sendo que, como eu já disse aqui, a arte é um funil. O esporte, nem todo mundo tem o dom, mas através do estudo, qualquer um pode chegar aonde quiser. E eu sou prova disso, porque eu voltei a estudar com 33 anos dentro da cadeia. Quando eu li o meu primeiro livro, com 33 anos na cadeia, Machado de Assis, o Alienista. Me apaixonei pela literatura e hoje sou escritor. Então, tá entendendo? Através da educação, minha vida mudou. E até a 6ª série, né? E até a 6ª série. E só havia estudado até a 6ª série. Por isso que eu falo, cara, quem quer consegue. Quem persiste, conquista, né? A gente tá tendo uma conversa, pô, sensacional, né? Você foi preso 3 vezes. Você poderia ter de tudo para se vingar contra o mundo, mas muito pelo contrário, você abraçou ele. Você decidiu por si próprio que o melhor é eu contar a minha história, o melhor é eu mostrar para as pessoas o que eu passei para que elas não passem, principalmente para as crianças periféricas hoje. Eu saí de uma comunidade que a perspectiva da comunidade era você e mais 10 amigos que nascidos e criados junto, todo mundo vai virar bandido. Exatamente, exatamente. E assim, nós temos o inimigo, cara. O inimigo comum, que é o sistema. E além do inimigo comum, existe um outro inimigo chamado inveja. Sabe? Porque se hoje você tá onde tá, com certeza tem alguém falando mal de você pelas costas. Isso. E falando que você tá fazendo errado. E muito pelo contrário, não vê a luta que você tá... Como você falou na ONG lá, conversando com as crianças, fazendo com que, pelo menos... Claro que é nítido que você não vai salvar 100% das crianças do mundo. Mas se você tiver aquela sua porcentagem, você vai bater no peito e vai falar, irmão, esse aqui eu tirei do vício, esse aqui eu tirei das drogas, do tráfico. Mas hoje ele é um escritor, hoje ele é um jogador, hoje... Cara, isso é muito foda. O objetivo não é salvar o mundo, porque ninguém vai conseguir salvar o mundo. E detalhe, a gente não vai conseguir também transformar e nem mudar ninguém. A gente, né, o podcast Favela Ecos, né, ele só vai conseguir jogar a semente da transformação. Aí, se o coração em que a semente cair for terra fértil, essa transformação ela vai acontecer, esse progresso ela vai acontecer e essa pessoa ela vai, de alguma forma, evoluir. Então é isso, a gente não tem como transformar ninguém. É um caminho muito individual, entendeu? Essa busca por melhorar,
por mudar o patamar de vida, principalmente o social. E assim, enquanto nós, pobres, periféricos, não conseguimos romper essas barreiras e conseguir poder aquisitivo, irmão, a gente vai estar sempre tendo que estar comendo na mão desse sistema, né, que é opressor. É o que eu falei, nós temos esse inimigo em comum. E se nós não tivermos estratégias para lutar com ele, a minha estratégia era com uma arma na cintura, era portando um fuzil, era querendo, de alguma forma, ferir a sociedade através da força. Quando eu comecei a estudar, eu falei, não, eu sou inteligente, eu posso fazer diferente e eu vou conseguir causar muito mais dano a esse sistema, através da palavra, do poder da palavra, porque, mano, sinceramente, a palavra, mano, tem muito mais poder do que um fuzil. Essa que é a realidade. Existe uma coisa que eu levo para a vida, que é o seguinte, o lápis, ele mata muito mais do que um fuzil. Sim, sim, sim. Porque o que mata o favelado, o que mata o periférico, o que mata o negro, é a caneta que está na mão dos poderosos em Brasília. É isso aí. É quem elabora as leis, quem elabora, né, os projetos, quem elabora as políticas públicas, que tem responsabilidade sobre toda essa violência que está acontecendo. Então, a caneta mata muito mais do que o fuzil. Né? A caneta, infelizmente, a caneta mata muito mais do que o fuzil. Então, eu entendi isso. E aí, eu abri mão de estar na favela armado, porque é isso que o sistema quer. Né? O que aconteceu com o Oruan, né, por esses dias, da polícia ter ido na casa dele buscar um adolescente que estava foragido com mandato, e eles revidarem aquilo ali e atacarem a polícia, é tudo que o sistema pediu para poder atrasar o lado dele, tá entendendo? É tudo que eles queriam. É tudo. Então, assim, uma desinteligência. Eu acho que a gente tem que ser estratégico, temos que ter sabedoria para lidar com determinadas situações, porque eles vão nos instigando até a gente explodir. E aí, quando a gente explode, justifica toda a violência que eles praticam contra nós. Você tá entendendo, meu parceiro? Exatamente. Então, a gente tem que ser muito inteligente, porque o poder tá na mão dos caras, mano. Eu falo que a estratégia vai partir de você. Vamos botar assim. Se você der mole hoje, se eu der mole hoje pro sistema, o sistema me engole. Engole qualquer um. Exatamente. Mano. Contra a força não há resistência. Só que se eu tiver estratégia, um exemplo, a gente tá falando do Oruan. Se o Oruan tivesse feito ao contrário, será que eles iam inventar alguma coisa para isso acontecer? Iam, mas o respaldo da opinião pública é muito necessário para que eles possam avançar no projeto deles de oprimir. Então, quando você toma determinadas atitudes que você, infelizmente, respalda eles através da opinião pública, aí a gente tá muito fodido, irmão. Desculpa falar. Porque se a opinião pública avalizar... Você viu o que aconteceu com o Pose. O Pose, ele foi preso de uma forma esdrúxula, né? Tiraram ele de dentro de casa, algemado, com a cabeça baixa na frente dos filhos, e a opinião pública não fechou com aquilo ali. Então, automaticamente, eles tiveram que soltar, e a gente viu a cena lá do povo indo lá, receber ele nos braços e tal. Aquilo ali, para poder eles atacar o Pose de novo, eles vão ter que pensar 2 vezes. Exatamente. Tá entendendo? E aí vai demandar de uma postura inteligente do Pose de não dar essa base para eles. E quando eu falo isso, a gente tá falando do Oruan, a gente tá falando do Pose, mas a gente tem que falar de todos os artistas, geral, sabe por quê? Porque a molecada, né, que consegue romper e consegue atravessar esse funil, que é o sucesso, porque o sucesso não é para todos, é para poucos, não pensa que eles têm que estudar, mano. A gente tem que estudar, independente. Chegou no sucesso, tem talento pra caraca, igual muitos que eu vi aí. São uma molecada que tem um talento nato, né, que já nasce com o dom da música, o dom de compor, são brabo na caneta, na rima, no improviso e consegue romper. Mas tem que estudar, sabe por quê? Porque o dinheiro não basta, irmão. O dinheiro não basta. Então, tem que estudar, tem que ter letramento racial, irmão. Entender como a sociedade funciona, entender como o inimigo funciona, as estratégias do inimigo, tá entendendo? A gente vive numa sociedade estruturalmente racista, então não basta ter dinheiro. Você é preto, pobre, é periférico, você ficou milionário, beleza. A sociedade vai te engolir, mas não vai te aceitar. E se eles puderem, de alguma forma, te regurgitar, te jogar pra fora, eles vão jogar.
Mas aí, quem não pode dar a base somos nós, entendeu? A gente tem que se preparar mentalmente, psicologicamente, intelectualmente, estudar, irmão, entender de letramento racial, para poder se expressar também. Porque eu vi no dia em que o Pose foi preso e ele estava ali, algemado com a mão para trás e com a cabeça baixa, com os policiais carregando ele pelo braço, abaixando a cabeça, e a repórter botou o microfone ali na boca dele. E se ele é um cara que ele tem mais um letramento racial, se ele entende a situação que ele estava passando ali, e se ele dá um papo na lógica dentro daquela situação ali, né, dentro do letramento racial, expressando que aquilo ali que ele estava passando era a maior expressão do racismo, a moda Brasil, pô, mano, isso daí ia ser histórico. Ia ser histórico. Mas falta um pouco de letramento racial aos nossos artistas, principalmente periféricos da base do rap, porque dentro do samba, o samba entendeu isso há tempos atrás. Então, se você for pegar os sambistas, né, como Bezerra da Silva, se você for chamar um sambista como Clara Nunes, né, vários sambistas que cara, tem letramento racial, entende? Jovelina Pérola Negra, né? Martinho da Vila. Pô, são pessoas que têm o letramento racial e dentro de uma entrevista, dentro de qualquer fato que acontecer, eles vão entender e vão saber explicar determinadas situações e vão elucidar a mente de um montão, porque tem voz, tem mídia, tem visibilidade, vão ser ouvidos. E é disso que a gente está precisando na nossa luta antirracista aqui no Brasil. Aproveitar que você falou do Brasil, qual o legado seu que você gostaria de deixar para o Brasil? Cara, eu acho que eu já deixei. Eu já deixei porque, para mim, eu costumo dizer que o meu livro, O Bandido que Virou Artista, né, quando eu consegui lançar esse livro, eu zerei o game da minha vida. Zerei o game. Começou a minha vida de novo a partir dali. Porque lançar um livro com o meu histórico, né, foi algo assim surreal, foi algo extraordinário, foi um feito. Então, assim, o meu livro tá aí, irmão. Eu vou morrer daqui a alguns anos, todos nós vamos. Sim. E vai ficar. O que acontecer daqui para frente, para mim, é lucro, porque tá aí, tá o legado. Esse é o legado. Eu consegui expressar o que é a marginalização e, de alguma forma, conseguir trazer também essa transformação, né? Essa autorressocialização, porque no livro eu não falo de ressocialização, porque ressocialização no Brasil não existe. É uma ficção, é uma falácia, né? Dentro de uma cadeia, ninguém vai ser ressocializado pelo sistema. Nós, né, egressos do sistema, ou até mesmo pessoas que estão vivendo hoje em privação de liberdade, nós temos que, por meios próprios, nos autorressocializar, se agarrando a cada oportunidade que a vida nos der. Entendeu? Cara, existe alguma transformação social que você gostaria que acontecesse, tipo, ontem, agora, amanhã? Uma transformação social? Mano, eu sou um cara que eu sou muito pé no chão. Então, como eu já falei aqui, eu não vivo a ficção, vivo o mundo real. E às vezes eu tenho até medo de me expressar, porque eu sei que existe um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Exatamente. Mas as coisas não funcionam desse jeito. E se você falar a verdade, de fato, você, aqui no Brasil, infelizmente, de alguma forma, você pode até sofrer as consequências e pagar com a própria vida. Então, né, eu acho que hoje, no Brasil, não existe uma solução, principalmente para o problema de violência que a gente está ouvindo, uma solução instantânea, né? Eu acho que só a educação, de fato, pode mudar a situação, o quadro das coisas que a gente está vivendo. Mas, enfim, nós não temos governantes dispostos a buscar essa transformação por meio da educação. Nossos governantes querem buscar, né, a paz, pacificar o país através da violência. E violência gera violência. Sim. Violência gera violência. Então, eles acham que através da força, através das operações policiais, através, né, do extermínio dos jovens periféricos, eles vão conseguir pacificar. Mas eu acho que não funciona. A gente
A gente não, porque eu não vou colocar a sociedade toda nesse balaio. Existe uma elite que tem, de alguma forma, combatido o tráfico nessa tal guerra às drogas há mais de 30 anos, com o mesmo modus operandi. Não existia facção, surgiu uma facção, e eles continuaram, surgiu 2 facções, surgiu 3 facções. Hoje nós temos a milícia, vivemos num estado de guerra, porque o Rio de Janeiro vive uma guerra civil, não declarada, porque nenhum outro país do mundo, onde não esteja rolando guerra, você vai ver um adolescente de fuzil no meio da pista. É só aqui no Rio de Janeiro que a gente tem essas circunstâncias. Então, assim, mas eles acham que através da violência, através da repressão, através da matança, do extermínio, eles vão conseguir combater. Mas não. Morre um, tem 20, 30, 50, 100 para entrar no lugar. Então, eu acho que só a educação realmente, dando oportunidade para esses jovens estudarem e, de alguma forma, romper com esse ciclo. Porque eu fui um jovem que me envolvi no crime porque eu não tinha referência nenhuma de alguém que pudesse ter alcançado sucesso na minha infância e adolescência. Eu não tenho um amigo de infância que tenha um diploma universitário. No lugar onde eu nasci e fui criado, ninguém se formou. Ou seja, será que ninguém queria? Ninguém era capaz? Ou nós fomos suprimidos socialmente? Nós fomos impedidos de alçar e romper? Eu prefiro a teoria que nós fomos impedidos, porque eu convivi com muita gente inteligente, muita gente batalhadora. Poucos amigos meus lá de Queimados se envolveram no tráfico. Por quê? Porque era um local onde a classe trabalhadora é muito forte, todos viraram operários da construção civil, tudo muito digno, beleza, né? Pintores, pedreiros, ladrilheiros, né? Mas a gente quer mais, irmão. A gente quer ter o direito de sonhar. A gente quer ter o direito de sonhar. E não está sendo dado ao jovem favelado periférico, principalmente negro, o direito de sonhar. Eu frequento as escolas, de cada 10 crianças que você pergunta o que você quer ser quando crescer, 7 não sabe. Porque não tem nenhuma perspectiva de vida. Não tem referência, não tem um exemplo, não tem alguém da família que ele possa olhar e falar assim, se fulano chegou, eu também vou chegar. E só a educação pode dar essas referências, só a educação pode fazer com que as pessoas da comunidade acessem as universidades e possam ter bons empregos e possam inspirar os mais novos para que eles não possam ser seduzidos pelo crime e pelo tráfico. Mas enquanto isso não acontecer, o caminho mais óbvio para um menor de comunidade, muitas das vezes, é o tráfico. E ele sair... ele tá vendo o herói dele. Sim, claro. Porque o cara tá andando de motão, tem dinheiro para beber o que quiser, tem as melhores mulheres, tem aquilo ali para criança, eu falo, é a pior coisa. Eu costumo dizer que a droga mais vendida e a mais perigosa num ponto de boca de fumo, né, é a ilusão de uma vida melhor. É o que mais alucina a juventude. Não só os meninos, mas também as meninas. Então, assim, a ilusão de uma vida melhor. Porque o adolescente, a criança, o menor de 10, 12 anos, ele vai passando ali todos os dias, ele só vê aquele quadro dos caras bebendo, se drogando e curtindo, e as mulheres bonitas, e as armas. Mas, quando ele entra... Depois de um tempo que esse glamour, se desvanece e fica só o que o crime é realmente, que é sofrimento, medo, perturbação, violência, muitas das vezes é tarde demais, fica difícil de sair. Então essa é a ilusão de uma vida melhor, que é a droga, né? Que é a mais perigosa, não é o crack, que também destrói a vida das pessoas, mas, né, com força de vontade a pessoa consegue sair. Porque, mano, sair do crime muitas das vezes é mais difícil do que sair do crack. Porque eu falo isso porque eu vivi um momento da minha vida que todos os meus amigos eram marginais. As pessoas idôneas se afastam de você, todo mundo se afasta de você, tua própria família, você às vezes não é convidado para uma festinha de família porque você tem envolvimento. E você também já não quer ir porque você não quer colocar a vida dos seus familiares em risco. Então, né, cara, assim, é péssimo, é terrível. Falo pra molecada, você que tá assistindo aí, né, o Favela Ecos, né, pô, adquira consciência, se esquive, não se envolva, porque certamente você vai sofrer, você vai arrastar sua família com você
pra marginalidade, assim como eu arrastei minha mãe, que me visitou na cadeia durante 12 anos, passando todo tipo de humilhação. Então, se você puder, se esquiva, seja inteligente, seja sábio. Cara, que mensagem. Que mensagem. Infelizmente está chegando o nosso final. Infelizmente. Mas eu queria te fazer um convite. Vamos fazer um Favela Ecos visita? Vamos. Vamos levar esse pessoal aí para conhecer um projeto seu? Vamos, por lá que na não? ONG? Vamos. Conhecer essa A criançada gente pode ir lá no toda? abrigo. Vamos lá? Sim. Vamos combinar Sim. isso aí. Gente, infelizmente estamos chegando ao nosso final, tá? Foi um imenso prazer falar com o Sagatti, vulgo Fábio, vulgo Sagatti, né? Fábio Sagatti, foi uma honra conversar com você. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso estúdio, tá? A gente ainda tinha muita coisa para poder falar, a gente resumiu tudo, mas eu vou deixar... Foi bom, acho que o papo foi interessante. Foi. Eu vou deixar para a gente conversar mais no dia que a gente for na A gente ONG. pode fazer um próximo episódio também. Não, a gente vai né? fazer o primeiro Favela Ecos visita na ONG. Aí a gente vai fazer externo, com lapela, a gente vai fazer algumas perguntas para você lá, vamos entrevistar a rapaziada, as crianças, vamos levar uns brinquedos para as crianças também. Porque a gente quer fazer parte desse projeto. Eu acho que sozinho a gente não consegue mudar o mundo. Não que a gente vá conseguir mudar o mundo, mas com a ajuda de terceiros e a ajuda de pessoas boas, a gente consegue fazer a diferença. Show E já de que bola. você começou a fazer diferença, eu quero e espero que você possa contar com a Favela Ecos, pode contar com o Drico, com o Sagaz, que infelizmente Beleza, não queria pôde pedir estar pra aqui. você que tá assistindo aí, se puder tá dando uma força de estar seguindo a gente lá no Instagram, né? @SagatB Escritor. Sagat com temudo e B de bola. @SagatB Escritor. Segue lá, acompanha os nossos vídeos, né? A gente posta muito sobre política, mas não a política com viés ideológico, a política, né, que vá, de alguma forma, conscientizar a favela. Sim. Porque entre a direita e a esquerda, nós somos pobres, somos pretos, e nós temos que ter inteligência para poder fazer bem as nossas escolhas. Porra, que mensagem. Então, o link do Instagram dele vai estar aqui na descrição, tá? Então você segue lá, vai lá, manda uma mensagem para ele, fala, ó, vim pelo Favela Ecos, que ele vai saber. E, ó, curta, se inscreva no canal e, ó, um beijo no coração de todo mundo. Tchau! Vamos voltando, em breve, Favela Ecos visita. Tchau!